Veja, por exemplo, a questão da dosimetria penal, que é outra questão que eu queria colocar. Dosimetria penal é a dosagem da pena, explicando para a população, do mínimo e o máximo. Uma pessoa que passou batom numa estátua da justiça pega 14 anos. Outra que estava andando casualmente ali, ainda que tivesse todas as intenções, as piores intenções possíveis, mas intenção por si só não cria um crime. Ela entrou num prédio público e recebe outra pena de 17 anos, e assim por diante. E agora, a gente assiste a possibilidade do Congresso Nacional aprovar uma anistia parcial. Quer dizer, então, agora que o Congresso Nacional reforma a dosagem das penas aplicadas pelo Supremo. Nós não estamos vendo um poder judiciário muito ativista, muito político, e um poder legislativo tendo que fazer a função que seria do judiciário ao reduzir penas excessivas? Me parece também que nós precisamos calibrar melhor a técnica dos próprios poderes. Veja, o legislativo precisa ter uma técnica para calibrar o poder de anistia, não formular o poder de anistia fora das balizas jurídicas, né? O presidente da República tem o seu poder de indulto também para ser usado de modo técnico, e o poder judiciário, o que me parece que às vezes está pouco calibrado no plano inclusive discursivo, porque não é raro nós vermos alguns ministros antecipando o voto, criticando o voto do colega que ele próprio vai julgar depois num recurso contra o voto daquele colega, ou promovendo uma ingerência no plano da política. E então, o que talvez o Brasil tenha essa peculiaridade que em outros países não tem com essa intensidade, é essa a ausência de um certo regramento quanto à interferência de um poder sobre o outro, especialmente esse ativismo realmente judicial que tem sido um protagonismo muito intenso da nossa corte, e que talvez devesse haver um recuo para que o poder executivo pudesse ter mais protagonismo, que aliás o poder executivo é o que tem menos protagonismo nisso tudo, porque ele tem uma fatia muito pequena do orçamento para gastar, e o poder legislativo também tem tido um ativismo que não é pequeno nisso, por conta da fatia dos recursos que ele gasta. Então, o que eu vejo é que no Brasil, o menor protagonista ainda é o poder executivo. Agora, falando em protagonismo, já caminhando aí para o encerramento do nosso programa, o ministro Luiz Roberto Barroso, que presidiu o Supremo Tribunal Federal, tinha uma postura, eu diria, mais extrovertida, talvez mais heterodoxa. Aparecia dançando, cantando, procurava ter uma postura um pouco mais acessível à população. Por outro lado, ficou conhecido por algumas frases que, se fossem proferidas por um magistrado de instância inferior, talvez eles tivessem disponibilidade. Derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, eleição não se ganha, se toma. E agora vem o ministro Fachin falando um discurso de autocontenção. Qual é o limite em que o magistrado, não estou pedindo para que o senhor traçar o comportamento de um ministro do Supremo, mas qual é o limite que o magistrado deve ter para evitar antecipar suas posições ou se colocar num ponto de vista de defesa da sua caneta, para que a sua decisão não seja tão questionada como uma decisão política e não jurídica? Bom, é óbvio que o magistrado, como qualquer outro agente político, ele tem os limites da sua vida privada que ele pode exercer. Inclusive tem limite de atividades privadas, como o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele exerce com toda a tranquilidade a atividade acadêmica e com toda a legitimidade. Então, essa é uma atividade perfeitamente autorizada pela Constituição. O que deve ter o limite mais claro é justamente a atividade política, a opinião sobre a política, e essa ingerência tem que ser realmente mais calibrada no Brasil. O ministro Gilmar é um grande jurista, um dos maiores do país, não há dúvida, é um grande constitucionalista. Minha pergunta final: o Brasil está polarizado e a pauta de discussão política, de defesa da democracia, toma conta de todos os noticiários. Enquanto isso, o crime organizado fatura 300 bilhões de reais por ano. Nós estamos
invertendo nossas prioridades, deixando o crime organizado, o tráfico de drogas crescerem, enquanto perdemos tempo, nos distraímos com essas questões de natureza política? Eu não creio que haja propriamente uma distração, porque até gostaria de registrar aqui, em primeiro lugar, há vários governos no Brasil que têm feito excelente trabalho. Eu registro o governo de São Paulo, por exemplo, que tem adotado iniciativas importantes, e o governo federal também, porque nós temos lá o ministro Lewandowski, temos o Sarrubo, o Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que é um dos cérebros mais privilegiados nessa área e tem feito algumas operações, como recentemente foi um golpe muito certeiro no PCC e na linha do PCC com o sistema financeiro. Portanto, assim, eu não creio, e é óbvio que tem que avançar muito mais nessa área, mas eu acredito que tem havido iniciativas estratégicas importantes, né? E é complexo olhar isso no cenário brasileiro como um todo por conta das competências dos estados. E lembrando também o excelente trabalho dos GAECos, né? Tem o promotor Lincoln Gaquia, que vive cercado, jurado de morte pelo PCC. O Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público, de maneira geral, tem feito um grande trabalho. O registro da contribuição para o Ministério Público Brasileiro, que é uma instituição também que tem se fortalecido com o tempo e tem se consolidado como uma instituição muito relevante para o Brasil como um todo.